Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje o tema é a realidade bíblica do inferno. Mateus, capítulo 25, versículo 41, é o texto áureo para meditarmos na lição de hoje. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A verdade prática, no inferno é um lugar real, lugar de dor, agonia, desespero, e a sua realidade é um alerta para nós ao longo de toda a nossa jornada. Mateus capítulo 25, do versículo 41 ao 46, é a leitura bíblica em classe e hoje estudaremos sobre esse pensamento humano a respeito do inferno. Como é que foi criado? Para quem foi criado? Qual o propósito? Se Deus é tão grande e tão amoroso assim, por que é que existe inferno? Vamos aprender sobre isso. Interessante que a Bíblia diz que Deus fez o homem justo, mas ele buscou muitas invenções. E aí, o homem que tem livre-arbítrio, mediante as suas escolhas, as suas decisões, ele também enfrentará as consequências. Mas nós louvamos a Deus, porque, olha, é fato, o inferno é uma realidade. Mas hoje, na dispensação da graça, temos a liberdade também, o livre-arbítrio de escolher, pois, a vida e não escolher o caminho da maldição. É sempre uma alegria muito grande ter você acompanhando o nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, nosso muito obrigado. E quero te pedir, se ainda não for inscrito, inscreva-se agora. É rápido, não custa nada. Compartilhe esse vídeo para que, dessa forma, o YouTube entregue a mais pessoas e consigamos aí levar a mensagem da Palavra de Deus mais longe. Nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente, em nome do nosso pastor presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira, nós queremos te cumprimentar e desejar que você seja edificado por Deus neste momento através deste conteúdo. Sou o seu irmão em Cristo, William Enoch, e é uma alegria estarmos sempre por aqui compartilhando da Palavra de Deus. O segundo objetivo da lição de hoje é saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. Já viu alguém que é crente e diz assim: eu nem gosto de ficar falando do inferno, né? Do que se trata tudo isso mesmo? É o que vamos estudar aqui. E por último, compreender a doutrina bíblica do inferno. Mas espera aí, existe uma doutrina sobre isso? Claro que sim, e vamos aprender na aula de hoje com muito mais detalhes, e você já inicia acompanhando esse conteúdo com nosso amigo em Cristo, o pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, gratidão, pastor William Enoch, gratidão, irmãos, por estarem em audiência nesta programação, querendo Deus. Iremos propor aqui assuntos que possam subsidiar você enquanto professor, aluno da EBD, a Escola Bíblica Dominical. Obrigado, nosso presidente, pela bênção de podermos estar aqui e conseguir dialogar contigo assuntos tão relevantes, tão sérios, tão espinhosos, como esse que, embora esteja latentemente discutido na Bíblia Sagrada, é um assunto que carece de cuidado e cautela. Portanto, peço atenção, moderação, compreensão por meio de Cristo Jesus. Lição de número 11, como disse pastor William, a realidade bíblica do inferno. Introdutoriamente, pastor Osiel Gomes faz questão de relatar que o Senhor Jesus, mais do que Paulo, o apóstolo, que escreveram pelo menos 13 cartas do Novo Testamento, que corresponde à metade, aproximadamente, das páginas neotestamentárias, Jesus falara mais sobre inferno do que necessariamente sobre céu. Eu não estou aqui, de alguma forma, dizendo que você, enquanto pregador, pastor, deva pregar muito mais do que isso, do que aquilo. Não é sobre isso, mas fato é que Jesus falou mais sobre inferno do que céu, e essa mensagem é uma mensagem que de fato tem que permear as nossas celebrações, cultos, auditórios, uma vez que todos nós, enquanto cristãos, precisamos ter consciência de que isso não é uma ficção.
e isso biblicamente. E se você crer na Bíblia ortodoxamente como palavra de Deus, você crerá também que ela é uma verdade e, portanto, o inferno não é uma mentira. Vejam os senhores que no item inicial, tópico 1º, pensamento humano a respeito do inferno, o pastor Osiel faz um resgate de concepções externas, sejam de filósofos ou teólogos de mente cauterizadas. Entendamos qual é a sua compreensão. Bem, do ponto de vista filosófico, humanista, a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos, inclusive pós-modernos, negam a inspiração plenária da Bíblia, isto é, a Bíblia não é ortodoxa do seu ponto de vista, a Bíblia contém a palavra de Deus ou torna-se para algum, mas não é a palavra de Deus, portanto, para esses, especialmente teólogos pós-modernos, a Bíblia carece ser atualizada, precisa ser flexibilizada em alguns momentos e aspectos. E no que diz respeito à questão do inferno, eles dizem que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado, exterminado, né, que deve cair na concepção obsoleta, cair em desuso, porque não faz qualquer sentido. Há quem, inclusive, entenda o inferno como uma situação extremamente provisória, relata o pastor Osiel Gomes. Durante o período serão purificadas e receberão uma segunda chance de entrar no céu. Veja que eu estou falando do ponto de vista dos teólogos de mente cauterizadas e filósofos da compreensão pós-moderna. Essa não é a minha, obviamente, concepção. Num segundo momento, nós temos o ensino do universalismo. Então, para além da compreensão horrível construída por esses filósofos e teólogos pós-modernos, e eu quero aqui, sem citar nomes, dizer que de fato muitos deles estão compactuando com essa ideia proposta pelo pastor Osiel Gomes, nós temos um outro ensino nocivo, o universalismo. O que ele faz? Ele argumenta que o falso ensino de que no final das contas todas as pessoas, indistintamente, elas irão para o céu. Afinal de contas, Deus é bom, Deus é amor, Deus é paz, Deus é perdão, enfim. Então, assim como um sujeito que cultivou uma vida reta, íntegra, ao longo de sua história, e um sujeito que foi um assassino, cruel, devasso, promíscuo, ao longo da sua história, estarão todos no mesmo lugar, independente se esse agiu assim e aquele agiu assim. Todos eles estarão no mesmo estágio do ponto de vista do universalismo. Aliás, a ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus, é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna, por exemplo. Que Deus maldoso, que contradição seria essa para um Deus amoroso punir alguém, sentenciar alguém à eternidade no inferno? Essa é a compreensão do universalismo. Mas eu preciso dizer aos senhores, muito embora quem nos assista participa de um nicho cristão, mas talvez não seja o seu caso, que essas duas declarações são declarações infundáveis, são declarações reprováveis, são declarações rechaçadas pela própria Bíblia Sagrada. Isto por quê? Porque no item 3 nós temos o alerta apostólico. E na compreensão dos alertas que nós obtemos, se você reler os textos bíblicos, as falas de Cristo, as falas de Paulo apóstolo, citações veterotestamentárias, vocês verão que o próprio apóstolo Paulo, a propósito, capítulo de número 3, verso 5 da sua segunda carta a Timóteo, ele diz: eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Outras expressões podem ser lidas em outros textos, Mateus 7,15, 2 Timóteo capítulo 3, verso 8, capítulo 4, verso 1 da primeira carta a Timóteo, enfim, todas estas declarações paulinas do próprio Cristo e as declarações dos sermões dos últimos tempos dada por Jesus deflagram, a propósito, capítulo 13 do Evangelho conforme Marcos, deflagram que haveriam sujeitos enganadores, se dizendo Cristo, e enganariam a muitos. Hoje nós temos uma compreensão por meio de redes sociais, de igrejas que se compactuam com uma teologia pós-moderna, onde eles de alguma forma concebem a ideia de que a Bíblia precisa sofrer algum tipo de atualização. Afinal de contas, nós estamos tratando de um livro que já tem mais de milênios e não é possível que essa Bíblia, consiga ser tão atual com a modernidade. Não está em pé de equivalência, eles não se compactuam, não se conversam, não se dialogam. E aí há um erro nocivo, há uma prática nociva, porque a Bíblia, apesar de estar escrita há tanto tempo, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Alguém já escreveu isso e você sabe.
É só você ler o sermão do capítulo 24 de Mateus e você verá que uma mensagem descrita por Cristo Jesus há mais de 2000 anos, ela está, ou pelo menos 2000 anos aproximadamente, você percebe a realidade atual dela. Todos os acontecimentos relatados ali estão ipsis literis acontecendo a olho nu. A verdade está aí, nua e crua, patente aos nossos olhos, mas ainda existem algumas pessoas, por meio da filosofia humana, do universalismo, da teologia pós-moderna, querendo distorcer as compreensões inseridas na Bíblia Sagrada. Que Deus nos guarde, irmãos, porque, muito embora esse não seja o assunto nesse primeiro momento, mas o inferno é uma realidade, Jesus não negou, muito pelo contrário, pregou a seu respeito, a eternidade existe e só existem dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Em princípio parece uma opção, não sabemos ao certo qual é a definição, mas se você está me ouvindo e tem a oportunidade de seguir esse caminho porque foi escolhido por Cristo Jesus, persista, siga em frente, existe uma morada eterna que nos espera com Ele. E o inferno é a outra opção, que nós não caiamos na cilada, nas armas, nos dardos que o inimigo nos lança, a fim de que percamos a fé e o foco, mas estejamos focados, a fim de que um dia possamos encontrar com Cristo e finalmente estarmos para sempre no gozo do Senhor. O segundo tópico da nossa lição é como ou de que forma a palavra inferno aparece na Bíblia. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento, inferno, é conhecido como Sheol, que é mundo inferior e mundo inferior dos mortos, como sepultura, como inferno, como cova. Traz a ideia aqui no Antigo Testamento para a morada dos mortos. Então, Sheol, morada dos mortos. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados desse lugar, mas os ímpios não seriam resgatados de lá. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam e não para o destino da alma após a morte. Então, não existe, portanto, um texto com maior clareza no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Mas assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. E no Novo Testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte, ela sempre no Novo Testamento é muito clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como um lugar de castigo. E no Novo Testamento nós temos 3 palavras gregas que aparecem como Hades, que é inferno, que é a tradução hebraica de Sheol, ou Tártaro, ou Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo, mas também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, porque é a habitação dos ímpios mortos e que eles sofrem punição devido às suas más obras. Os anjos caídos estão presos neste lugar. Já a palavra Geena aparece 12 vezes no Antigo Testamento e significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao vale de Rinom, ao lado sul e leste de Jerusalém. E nesse lugar, os adoradores de Moloque ofereciam ao adversário sacrifício de bebês pelo fogo. E não por acaso o profeta Jeremias se reuniu no vale de Rinom como de julgamento, e no tempo do Novo Testamento era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e faz jus ao termo inferno. Observe bem, Deus não cria o inferno para o homem. É o texto bíblico. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25 e versículo 41. O homem, então, toma caminhos complexos, caminhos em que ele escolhe uma vida em que ele precisa, então, arcar com as consequências.
Então, a palavra inferno da Bíblia, ela aparece sempre nesse contexto da situação ou resultado da situação pecaminosa ou decaída do homem. Então, por isso que nós temos inferno como castigo eterno, inferno como sepultura, inferno como morada dos mortos. Então, a tensão aqui é entender que, de fato, o inferno é uma realidade. E não existem dois caminhos. Ou servimos a Deus para morar no céu, ou a nossa atitude sem Deus, sem amor, sem fidelidade, poderá nos levar ao inferno. Sim, é muito sério. Então, que eu e você possamos ter a graça de Deus para entender que Deus tem para nós vida eterna e não condenação eterna. Deus tem para nós alegria e não maldição eterna, e não morada dos mortos, e não lugar de profundezas, de sepultura, não lugar de angústias, mas que possamos então permanecer fiéis a Deus, agradando em tudo, servi-lo com alegria e dessa forma conquistaremos o céu de glória. Pois bem, queridos, no tópico 3 nós temos a doutrina bíblica do inferno, o conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus capítulo 25, 41, o inferno é um lugar real, a despeito de ser espiritual, obviamente, porque nós estamos falando de uma dimensão fora desse contexto terráqueo, tocável, tangível, palpável, mas que isso não diminui a intensidade dos argumentos bíblicos, muito pior do que aquilo que foi registrado. É o que se espera em uma compreensão de inferno, assim como muito melhor do que fora registrado é o que se espera numa compreensão sobre o céu. Essas análises, elas são razoáveis. Mas veja que o Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Até aqui, correto? Entretanto, contudo, porém, todavia, quando o ser humano despreza Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, a saber, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que ele e os seus demônios foram. Olha só, existe uma sentença, existe um veredito a ser dado, em especial a Satanás e os seus asseclas, sim, mas a todos aqueles que se compactuarem com a sua doutrina, abre aspas e fecha aspas. Todos aqueles que se enveredarem pelo caminho do inimigo também receberão como malefício o mesmo decreto. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. O que ensina a doutrina, diz o item 2? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Há algumas citações aqui. Mateus capítulo 10, verso 28, 23, 33, Marcos 9, 43, Lucas capítulo 12, verso 5. Todos eles descrevem esse ambiente como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma, como é relatado na concepção do pastor Osiel Gomes. Assim como há um vasto ensino no Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador passarão a eternidade separadas de Deus na presença do diabo. Antes de tecer aqui a minha consideração, veja que o item 3 fala sobre o castigo que será eterno. Diversas passagens falam sobre a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, fornalha acesa, fogo eterno, trevas, lago de fogo, enfim, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus. Gente, isso é sério, que Deus me guarde e lhe guarde. Nossa vida é efêmera, passageira. Talvez hoje você esteja com 15, 25, 35, 55, 75, 80 anos de idade, não sei qual é o público que nos assiste, seja qual for a sua idade, por mais longeva ou quem sabe, na sua modesta compreensão, você tenha tido uma vida longeva, ou você que é moço e tem a expectativa de que sua vida seja longeva, por mais que ela seja, ela será inigualável ao que nos espera na eternidade. A propósito, sobre a extensão da vida, o Salmo 90 conversa de uma maneira muito preciosa sobre isso. 70, os robustos a 80, o que passa disso fadiga e enfado, e a gente acha que isso é muito, mas não é. Nós temos uma vida ligeira,
um conto ligeiro. Tiago também conversa sobre isso, que a vida é semelhante a um vapor que logo se desvanece. Então, que não estejamos iludidos, irmãos, mas estejamos conscientes que uma eternidade nos espera, que reconheçamos as nossas falhas, pecados, peçamos perdão a Deus, façamos uma união, façamos uma ligação, um elo, que nos aproximemos do Senhor, afinemos o nosso relacionamento com Ele, façamos parte de uma igreja local, peçamos a bênção de Deus sobre nós, sigamos firme no propósito, a fim de que essa eternidade, ela evidentemente seja partilhada com Deus, o nosso Pai, com a figura bendita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, com a pessoa do Espírito Santo, o nosso Consolador, ao invés de sermos destinados ao ambiente onde será lançado Satanás e seus asseclas. Que Deus nos guarde, que Deus vos guarde, que Deus nos guarde, que sejamos amparados, guardados e protegidos com a mão do Todo-Poderoso. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Concluindo a lição de hoje, à luz da palavra de Deus, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor, de sofrimento, de angústia, eternamente é muito real. E é por essa razão que devemos valorizar essa verdade, essa realidade, que ela é de fato condicionada àquilo que você é ou está sendo enquanto você tem a oportunidade de escolher o caminho da bênção, da verdade e da fidelidade ao Senhor. Então, gente, nós temos à disposição, o caminho que nos leva ao céu, mas também o caminho que não nos leva ao céu. Consequentemente, é o caminho que pode levar a pessoa ao inferno. Então, durante a nossa jornada de fé, com Cristo, nós venceremos e passaremos a eternidade com Deus. Mas o oposto também é verdade. Se a jornada for sem Deus, sem amor, sem salvação, sem perdão, o risco é muito grande de termos uma vida eternamente perdida, sem Cristo, sem salvação. Que possamos nos fortalecer, que possamos ajudar as outras pessoas, que possamos orientar as demais pessoas a não brincarem com a fé, a não brincarem com o Evangelho, a não brincarem com as coisas sagradas, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. Então que possamos ter essa consciência de caminhar sempre na orientação do Espírito de Deus, porque o inferno é uma realidade. Que possamos então caminhar com graça rumo às mansões celestiais, abandonando tudo aquilo que o adversário das nossas almas nos propõe, mas olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Meu muito obrigado, Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Estaremos de volta aqui, permitindo Deus, no nosso próximo encontro para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.